Bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 11/3/2021. Hoje nós teremos aula de História e Arte. Como eu enviei no grupo ontem, tem algumas pessoas que não estão enviando as atividades e eu estarei encaminhando para a coordenadora, para que as providências sejam tomadas. Porque a presença de vocês na aula é a devolutiva das atividades, é você fazer a atividade, tirar a foto e enviar para a prof, né? Faça a correção também, quando a prof coloca lá. E eu tô demorando um pouquinho mais para mandar a correção, esperando para ver se tem alguém mais que vá mandar as atividades, né? Então, vamos lá para a aula de hoje. Pegue a apostila de História e de Arte, na semana 3. Então, aqui na semana 3 de História, nós vamos ver os processos de formação das culturas e dos povos relacionado ao espaço geográfico ocupado. Espaço geográfico é o lugar, o local onde eles ocuparam, onde eles fixaram residência. Leia atentamente o texto a seguir sobre a ocupação social e cultural do território brasileiro. Então, você vai ler, fazer a leitura e será a leitura da semana. Você vai estar enviando para a professora o videozinho ou o áudio com a sua leitura, tá? Os povoados mais antigos estavam sujeitos aos aspectos naturais dos lugares onde estavam instalados. Com o desenvolvimento da sociedade, esses espaços passaram a ser modificados e adaptados. Com o tempo, surgem novas necessidades de sobrevivência em cada localidade e em cada movimento constante de adaptação de acordo com o costume de cada povo. Sendo assim, cada lugar tem sua história e seus aspectos culturais, ambientais e sociais. Os primeiros assentamentos no Brasil eram as aldeias indígenas. Com a chegada dos portugueses, o território passou a ser colonizado, tendo os recursos naturais explorados e provocando o extermínio de muitos povos indígenas. Terminou, acabou. Mataram os índios, então acabou aquele povo. Por outro lado, houve também a miscigenação de povos, dando lugar a uma nova configuração socioespacial e um novo tipo de sociedade. Os índios casaram com os portugueses, portugueses com as índias, e surgiu-se então, houve uma mistura de povos e surgiu-se um novo povo. A imagem a seguir aborda o momento do encontro entre indígenas e portugueses e a consequente colonização do local, abordando a formação dos primeiros assentamentos por parte dos colonizadores. O ambiente natural foi totalmente transformado a partir das novas atividades econômicas que passaram a ter lugar nesse espaço. Então, nós temos aqui, a pintura, a figura de quando os portugueses chegaram, em uma aldeia indígena, e mostra também como foi modificando o que antigamente era para caçar, caçava-se e colhia na floresta. Então começou o quê? A procura de ouro. Então vai começar a escavar a terra, derrubar matas, plantar. Então uma maior devastação, maior quantidade derrubada, de árvore, e a exportação de madeira também, que as árvores retiradas eram mandadas para fora, principalmente para o Brasil. Então, de acordo com a imagem acima, responda às questões. O que você percebe nessa imagem? O que você consegue ver nessa imagem? O que te chama a atenção nessa imagem? Quais são os povos representados nessa imagem? São os japoneses e os chineses? Quais são os povos que estão representados nessa imagem? Você sabe a que fato histórico corresponde? O que estava acontecendo ali nessa época? Foi o quê? Foi
quando os portugueses chegaram? Ou foi quando houve a primeira eleição? O que estava acontecendo aqui? Qual o fato histórico, né? O que aconteceu que mudou toda a sociedade? Porque a natureza estava preservada quando prevalecia uma cultura indígena? Porque tinha mais a natureza estava ali preservada, poucas pessoas, né, na sociedade. Então, o índio, o que ele fazia? Ele colhia na floresta, ele caçava, então havia uma menor interferência na natureza, né? Então, te enviem suas dúvidas, que eu vou estar aguardando. Peguem a apostila de arte. Então, agora, nós vamos para a nossa apostila de arte. Pegue a apostila de arte na semana 3. Então, aqui na apostila de arte, na semana 3, nós vamos ver a textura, né? Que nós vimos a cor, né? E hoje nós vamos ver a textura. A textura é um elemento que deriva da própria qualidade física de um papel. Do pano, a madeira, a pedra, cada um desses materiais tem uma textura inconfundível e que é reconhecida pelo tato e apresenta variações, podendo ser enrugada, ondulada, granulada, acetinada, aveludada, etc. Então, quando nós pegamos em alguma coisa, quando você vai e pega num papel, você sente a textura do papel. Ele é liso. Tem outros papéis que são mais grossos, mais enrugados. Quando você vai até o jardim da sua casa, a árvore, você pega folhas, né? Nós temos aqui uma folha mais lisa, né? Mais enrugada, né? Geralmente na parte de trás ela vai ser mais enrugada que a parte da frente, né? Aqui nós temos outra folha, né? Com menos nervuras. Quando você pega a folha, você consegue ter o tato da folha, né? Você consegue sentir pelo tato, pela tua pele, o tato da folha, a textura da folha, né? O tato da folha não, pelo teu tato você consegue sentir a textura da folha, né? A textura é utilizada em desenho para dar efeito realista ao objeto. Os pincéis produzem textura. Um pincel produz uma pincelada suave e lisa, quase sem textura ou fluxo áspero e irregular. As texturas gráficas são efeitos que podemos dar a um desenho através de pequenos traços repetidos. Eles podem ser retos, na horizontal, vertical, curvos, círculos e tantos quantos a criação mandar. A textura divide-se em naturais e artificiais. A textura natural é aquelas que resultam da intervenção natural do meio ambiente ou que caracterizam o aspecto exterior das formas e coisas existentes na natureza. Exemplo, casca de troncos de árvore, madeiras, folhas, rachadura, né? A folha é uma textura muito diferente, porque ela pode ser tirado em folha, sulfite, e fica em alto relevo, né? Então, a textura natural é aquela que tá na natureza, aquela que você vai pegar, você vai ver, foi a natureza quem fez, né? A textura pode ser tátil ou visual, né? E quando você pega essa folha e desenha, você vai ter, o prof vai gravar um vídeo, mostrar para vocês, né? Que quando você passa na folha de sulfite também você vai sentir o relevo, mas é artificial, porque foi você quem fez. Então, natural, a folha, foi a natureza, né? Artificial, quando a pessoa faz, né? O ser humano faz. A textura pode ser tátil e visual. A textura tátil é aquela que podemos sentir no contato direto com as mãos. Então, quando nós formos fazer a textura natural, você vai sentir a textura tátil, porque você sente,
né? E a textura visual é aquela que possibilita de criar a ilusão em superfícies variadas pelo desenho, pintura, fotografia, etc. A textura visual não pode ser sentida pelas mãos, mas ela representa sua presença em uma superfície com características diversas, granulada, listrada, lisa, áspera, etc. As texturas artificiais são criadas pelo homem por meio da utilização de materiais e instrumentos devidamente manipulados para imitar as criadas na natureza. São um conjunto de sinais organizados, são obtidas pelo desenho ou pintura e apresentam padrões geométricos retos ou curvos, polidos ou rugosos, flexíveis ou inflexíveis e podem se reproduzir industrialmente. Então, nós temos aqui as texturas naturais, a folha, a textura artificial, que foi o homem que fez a representação da folha, né? Aqui nós temos como se fosse uma colmeia, né? Se outra prof não sabe o que é, não. Aqui nós temos a terra, né? O solo rachado nós temos o tijolo, uma parede, né? Que é feita pelo homem, né? Então, são texturas artificiais. Aqui nós temos um tronco de árvore, que é uma textura natural. Aqui nós temos de sisal, né? Que são aqueles cestos, né? Feitos de sisais, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Agora a prof vai mostrar para vocês como fazer a representação de uma textura natural, né, na artificial, certo? Então, para fazermos esse trabalho, a prof pegou aqui uma folha de sulfite, as folhas, né, de uma planta, aqui que tem a textura e duas plantas, né? E você pode estar pegando um lápis de escrever, né? Um lápis de escrever ou um lápis colorido. A prof pegou um lápis verde porque para representar a folha, mas como é você que vai fazer, você pode representar a folha de amarelo, da cor que você, da sua imaginação mandar. Então, desde que você tenha a cor, né? Um lápis de cor, ou quem tem giz de cera, ainda é melhor para estar fazendo, né? Então, nós vamos aqui agora, né? Então, nós vamos pegar a folha, né? Então, desse lado eu pego, ela está mais lisa, né? E este lado eu sinto as nervuras da folha, né? Então, eu vou pegar, vou colocar o sulfite em cima da folha, né? E vou pegar o lápis de cor que eu escolhi ou o giz de cera e vou estar pintando por cima dessa folha, onde eu coloquei a folha, né? E as marcas da folha, as nervuras, né? Vão ficando expostas na que eu estou pintando, certo? E como a prof não estava conseguindo pintar e segurar a câmera, então a prof travou e terminou de pintar. E aqui nós temos o resultado do trabalho, né? Deste lado, a folha que foi feito artificialmente. E aqui nós temos a folha que foi pega na natureza, certo? Então, tá aqui. E a atividade de hoje vai ser você fazer a representação de alguma folha ou madeira, aquilo que você achar na natureza, que você quiser. Você vai estar fazendo essa representação, até mesmo com lápis de escrever. Você pode estar fazendo no teu caderno de desenho ou no caderno com linha mesmo. E enviando as atividades para a prof que eu vou estar esperando, certo?
Aguardo as atividades de vocês. Beijo no coração de cada um e até amanhã.